ali do Jardim São Paulo, bairro dos skatistas lá, e foi uma grande bênção. Deus fez obras poderosas, amém? E hoje o Senhor, a pastora dividiu comigo, né, o tema da campanha, e o Senhor me deu uma palavra. Abre a tua Bíblia, queridos, Lucas capítulo 1. Lucas capítulo 1. A palavra de Deus é muito reveladora. Você que entrou aqui esperando ser revelado, amém, você pode ter certeza que o Espírito Santo de Deus vai falar com você, amém. Quando às vezes entrei na casa do Senhor, é todos os dias, né, queridos? Nós entramos assim, fala, Senhor, fala comigo, né? E é tão bom você ouvir Deus falando, né? Quando Deus fala, todas as outras vozes se calam. Glória a Deus. Amém? E a palavra do Senhor, né? Eu estava orando quando a pastora me disse. E eu falei, Senhor, o que o Senhor quer falar com a igreja, né? E Senhor, o que o Senhor tem aí no reino de Deus? Que o Senhor quer entregar naquela manhã. E o Senhor me deu essa palavra. Lucas capítulo 1, vai para o versículo 5, que diz assim: nos dias de Herodes, rei da Judéia, houve um sacerdote chamado Zacarias, do turno de Abias. A mulher dele era das filhas de Arão e se chamava Isabel. Ambos eram justos diante de Deus, vivendo de forma irrepreensível em todos os preceitos e mandamentos do Senhor. Eles não tinham filhos, porque Isabel era estéril e os dois já tinham idade avançada. E aconteceu que enquanto Zacarias exercia o sacerdócio diante de Deus, na ordem do seu turno, coube ele por sorteio, segundo o costume sacerdotal, entrar no santuário do Senhor para queimar o incenso. Então a palavra fala que aquela vez foi a vez de Zacarias. Durante esse tempo, toda a multidão do povo permanecia na parte de fora orando. Eis que apareceu a Zacarias um anjo do Senhor em pé, à direita do altar do incenso. Ao vê-lo, Zacarias ficou assustado e o temor se apoderou dele. O anjo, porém, lhe disse: não tenha medo, Zacarias, porque a sua oração foi ouvida. Isabel, sua esposa, dará-nos um filho, a quem você dará o nome de João. Você ficará alegre e feliz. Declara-se nessa manhã, Deus me chamou, fala, para me dizer que eu vou ficar alegre e feliz. E muitos ficarão contentes com o nascimento dele, pois ele será grande diante do Senhor. Não beberá vinho nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo, já desde o ventre materno. Ele converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor, seu Deus, e irá diante do Senhor no espírito e poder de Elias, para converter o coração dos pais aos filhos, converter os desobedientes à prudência, os justos, e habilitar para o Senhor um povo preparado. Olha só, queridos. Então Zacarias perguntou ao anjo: para aí e pense um pouquinho, né? Nós, nos dias de hoje, como terei certeza disso? Pois eu sou velho e a minha mulher também já tem idade avançada. O anjo respondeu: eu sou Gabriel, que estou a serviço de Deus. Fala assim: a igreja está a serviço de Deus. Falei, Deus me chamou aqui, porque Ele está falando comigo. E olha o que ele fala, né? E o anjo respondeu: eu sou Gabriel, que estou a serviço de Deus, e fui enviado para falar com você
e lhe trazer esta boa notícia. Queridos, Deus está falando com você. Fala assim: Deus está falando comigo. Todavia você ficará mudo e não poderá falar até o dia em que essas coisas vierem a acontecer. Porque você não acreditou nas minhas palavras, as quais no devido tempo se cumprirão. Amém? Amém. Quem era Zacarias? Zacarias era um homem convertido, queridos. Quem era Isabel? Isabel era uma mulher convertida. E é tão sério, sabe por quê? Zacarias e Isabel, eles eram servos da fé. Eles andavam com Deus. Eles iam na igreja, eles frequentavam, eles ouviam a palavra, eles falavam de Jesus. Então, eles clamavam por uma bênção. Eles buscavam a Deus. Falavam do Senhor, falava Zacarias, era um homem justo, ele estava no altar, ele buscava o Senhor. Isabel, eles eram tipo a referência do bairro, a referência da igreja, a referência das pessoas. E eles clamavam por um milagre, eles clamavam por uma bênção. E olha que interessante, a palavra de Deus ela é reveladora. Por quê? Eles tinham semeadura. Fala assim: em nome de Jesus. Fala: eu tenho semeadura. Fala: nessa manhã a minha colheita virá. Amém? Deus já sabia. Deus já sabia que seria aquele dia a visitação do anjo. Então, Deus entregou para eles um fruto bendito. Fala assim: em nome de Jesus. Fala: eu creio, Senhor, que Deus tem para mim, no mês de maio, frutos benditos. Amém? Frutos benditos. Glória a Deus. Frutos benditos. E é sério, por quê? Porque Zacarias, né? Por que o anjo... Vamos parar para pensar um pouquinho e falar: ó, Zacarias, você vai ficar mudo. Deixa eu te cancelar um pouquinho, né? Você vai ficar calado. Porque você pode estragar tudo. Imagine só, né? E o que Zacarias permitiu, o que foi que estava dentro do coração de pessoas que muito tempo na fé, né? O que pode acontecer com pessoas que estão muito tempo na fé? Elas podem ficar endurecidas, querido. Endurecidas. E o que Zacarias já tinha agasalhado na tua alma? Um ritualismo, que era entrar no sacerdócio, aguardar ser chamado para entrar no sacerdócio. É um ritual. Ele sabia: o dia que sou eu. Chegou o meu dia, que foi tirado da sorte, sou eu que vou entrar. Então hoje sou eu que entro. Mas ele nunca imaginava que aquele dia não ia ser um dia comum. Fala assim: hoje não é um domingo comum. Fala: Deus está me revelando através da palavra dele. Então Zacarias, ele precisava vencer o ritualismo,
ela pode nos abençoar e nos honrar, como ela pode nos destruir. Já pensou Zacarias chegando e falando para Isabel, se ele voltasse falando do santuário? Ele ia falar, o anjo falou, mas eu não sei não, hein? Ó, o anjo disse, mas será? Né? Vamos ver se vai acontecer ou não. E Deus já fez que Gabriel, o anjo do Senhor, enviado de Deus, Gabriel, entregasse uma revelação certa para ele. E isso Deus faz nos dias de hoje. Por quê? Primeiro, pelo poder da língua, o inimigo quer roubar a bênção e a vida abundante conquistada por Cristo. Fala assim, em nome de Jesus. Hoje eu fecho todas as brechas das palavras negativas que impedem a bênção e o realizar de Deus na minha vida. Amém? E o domínio da língua, o poder da língua, ele pode levar as pessoas ao afastamento de Deus. Sabe por quê, queridos? É muito sério, né? Há acho que uns 13 anos eu me habilitei em cura interior e libertação. Nós precisamos fazer um exercício de fé todos os dias, acordar e nos abençoar. Abençoar o nosso espírito, abençoar a nossa alma, abençoar o nosso corpo, abençoar a nossa vida, porque o inimigo quer mostrar cenário para destruir. Em nome de Jesus, queridos, nós não seremos pessoas afastadas de Deus por palavras. Fala assim, Senhor, em nome de Jesus. Fala, estou fazendo um voto hoje. Eu não vou usar a minha boca para blasfemar contra a obra de Deus na minha vida, nem na minha casa, nem com tudo que comigo se relacione. Amém? Nós não vamos usar a nossa boca para impedir o agir de Deus. Por quê? O poder da palavra sempre está em Jesus. O que Deus fez? Ele entrega a Jesus. A palavra fala que Jesus era o verbo que se fez carne e habitou entre nós. Esse verbo, aonde Deus cria todas as coisas pelo poder da palavra. Fala assim, em nome de Jesus. Como Deus criou todas as coisas, pelo poder da palavra. Fala, a minha boca, o som da minha voz, vai habilitar milagres, em nome de Jesus. Amém? Vai chamar milagres, vai habilitar milagres, vai criar milagres. Porque isso que Gabriel falou, olha, Zacarias, não dá, você vai ficar mudo, porque senão você vai estragar tudo. Amém? E é muito sério, queridos. Quantas pessoas blasfemadoras que falam que quer o que não quer, que impede a obra de Deus, que impede o caminhar do Senhor. Hoje, Deus está tocando na tua boca. Aleluia. Fala assim, em nome de Jesus. Hoje, o Espírito Santo vai trazer domínio no meu falar. Amém? O Espírito Santo vai trazer domínio. Você vai fazer assim, queridos. Você vai olhar para uma situação onde você vê que humanamente aquilo não teria resultado, e você vai começar a chamar o poder de Deus ali. Amém? Em nome de Jesus. Aonde você olhava, é um breve testemunho, né? É um dos meus irmãos, que hoje está fora do país, é o irmão mais novo. E ele veio ter que morar na minha casa. Ele ficou lá no quarto. Então, meu pai faleceu em 2019. E ele, na minha casa, na nossa casa, né? Na casa de herança da família. Aí ele veio e ficou ali. E os negócios dele se perderam na pandemia. Fecharam na pandemia, né? Perdeu, na verdade, fechou o escritório, enfim. E eu vi que o meu outro homem está abatido por isso. Ele estava muito caído, abatido. E eu falei, Senhor, e quando ele sair, né, eu vou entrar. E porque ele orou muito para mim seguir o Evangelho. Ele foi um dos meus irmãos, mais me deu trabalho, mas ele orou muito. Ele orou bastante para me seguir
abençoa a vida do Márcio, o negócio do Márcio, libera. Ele leva ele para onde ele tem que ficar. Se fechou a porta ali, o Senhor pode fechar, abrir a porta onde o Senhor quiser. Foi assim, acho que foi incansavelmente. Se eu contei, acho que foi uns 3 meses. Quando eu chegava em casa, eu vi que ele não estava no quarto, o nosso quarto era no mesmo corredor, eu pegava o Senhor lá para o quarto. Até que um dia, ele tentava negócio aqui, tentava não conseguir, porta fechada, aqui, não abria. Até que um dia a gente estava em almoço de família e ele falou assim: olha, eu vou voltar, porque ele já tinha passado um tempinho nos Estados Unidos, foi voltou, não tinha dado certo. Aí ele falou assim: os negócios estão dando certo fora. Eu acho que eu vou mês de vez para fora do país. Eu acho que vou ficar 3 meses, vou experimentar. E ali, naquele almoço de família, eu fui lá com ele e falei assim: glória a Deus, o Senhor está ouvindo a minha oração. Para não falar perto dele, para glória a Deus. Aí o que aconteceu, para resumir, ele já está 3 anos em Nova Jersey e ele foi levantar pastor. E ele já não estava nem mais à frente do ministério aqui. E lá ele foi, já são 3 anos que ele está lá e trabalhando. E acabou, ele estava separado e casou lá também. Então, assim, eu sempre acreditei que diante de um caos, de uma situação irreversível, ali tem milagres. Amém? E Deus está te falando hoje, Deus está te falando que vai tocar na sua língua, vai tocar na sua boca, vai reverter situações. Amém? Fala assim, em nome de Jesus. Fala hoje, Senhor, eu limpo meu coração. Fala de tudo que está construído dentro de mim, que se alojou na minha alma. Fala que emite palavras que podem amaldiçoar. Fala, mas hoje limpa a minha alma, lava-me, Senhor, porque eu vou sair daqui. Fala, com a minha vida liberta, e as palavras que saírem da minha boca, fala, vão me abençoar. Fala, e abençoar aonde eu colocar as minhas mãos, os meus pés, as minhas ideias, os meus projetos serão benditos em nome de Jesus. Amém? Em nome de Jesus. Zacarias, ele foi por muito tempo oferecer o sacerdócio, mas Deus sabia que ele precisava viver milagres impossíveis. Em nome de Jesus. E hoje, Deus te pede um posicionamento. Fala assim: Deus está me pedindo um posicionamento. Fale menos e seja prudente. Amém? Seja prudente. É um exercício de fé? Sim, é um exercício de fé. Não tem pessoas assim que não deixam você falar? Ela fala. Que ela se perde nas palavras. Mas em nome de Jesus, o Senhor está te falando: não se ceda no falar. O Senhor está te falando: o exceder no falar multiplica pecados e traz consequências. Fala assim: em nome de Jesus. Nessa manhã, eu peço perdão por todas as vezes que eu falei e trouxe destruição. Fala: Senhor, me ensina a ter uma voz cheia do Espírito Santo, para que eu possa produzir frutos por onde eu passar. Fala: eu me limpo, Senhor, por todas as sementes de destruição que saíram da minha boca, porque nessa manhã eu estou sendo visitado pelo anjo. E eu creio, Senhor, que o poder do Teu Espírito Santo está falando comigo
Fala assim: Deus se importa com aquilo que eu falo. Deus se importa com aquilo que eu falo. Deus se importa como eu falo. Deus se importa como. E Deus se importa porque eu falo. Porque eu falo. Fala em nome de Jesus. Deus hoje está me tocando para que as palavras da minha boca sejam palavras de cura, de transformação e de restauração. Amém? Queridos, é tão sério, sabe por quê? Deus está te dando hoje uma linguagem saudável que traz vida e edifica outras pessoas. Fala assim: Senhor, em nome de Jesus, dá um poder de vida dentro de mim, porque a boca fala do que o coração está cheio. A palavra de Deus fala para a gente guardar. Guardar o quê? O que tem que guardar? O coração. Amém? Queridos, é muito sério. Sabe por quê? O Senhor me deu uma palavra, que está em Ezequiel 37, e que por pura concordância de Deus, o pastor falou. Você vê, a gente não conversou com o pastor sobre palavra, sobre ministração. E quando ele começou a falar, o Senhor me deu essa palavra, lá no tal em Ezequiel 37. Porque eu sei que o Senhor vai fazer uma grande obra de restauração aqui nesse bairro. Aleluia. O Senhor está mudando a visão de muitos aqui. O Senhor vai mudar a tua visão, queridos. Em nome de Jesus. Você vai enxergar tanta coisa que Deus quer que você enxergue. E você vai eliminar tantas outras. Ezequiel 37. Olha o detalhe dessa palavra. Depois na tua casa você vai poder continuar ainda buscando a revelação dessa palavra na tua semana, nos teus dias, nas tuas horas. A palavra do Senhor fala assim: veio sobre mim a mão do Senhor, e Ele me levou pelo Espírito do Senhor e me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos. E Ele me fez andar ao redor deles, e eu pude ver que eram muitíssimos, numerosos. Na superfície do vale estavam sequíssimos. Então me perguntou: filho do homem, será que esses ossos poderão viver? Respondi: Senhor Deus, tu sabes. Então ele me disse: olha o que o Espírito disse, profetize para estes ossos e diga-lhes: ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. Olha o que o Espírito falou: abra a tua boca e fale. Não fique mudo, fale, profetize. Assim diz o Senhor Deus a esses ossos: eis que farei entrar em vocês o Espírito e vocês viverão. Porém tendões sobre vocês, farei crescer carne sobre vocês, e os cobrirei de pele. Porém vocês o Espírito, e vocês viverão. Então vocês saberão que eu sou o Senhor. Então profetizei como me havia sido ordenado. Enquanto eu profetizava, houve um ruído, um barulho de ossos que batiam contra ossos e se ajuntavam, cada osso ao seu osso. Olhei, e eis que apareceram tendões sobre os ossos, cresceram as carnes, e eles se cobriam de pele, mas não havia neles o Espírito. Então ele me disse: profetiza ao Espírito, profetize, filho do homem, e diga ao Espírito: assim diz o Senhor Deus,
Venha dos quatro ventos, ó Espírito, e sobre esses mortos, para que vivam. Profetizei como ele me havia ordenado. O Espírito entrou neles, e eles viveram, e se puseram em pé, e formaram um exército, um enorme exército. Então ele me disse: filho do homem, esses ossos são toda a casa de Israel. Eis que disse: nossos ossos estão secos, perdemos a nossa esperança, fomos exterminados. Portanto, profetize e diga-lhes: assim diz o Senhor Deus, eis que abrireis as sepulturas de vocês e os farei sair delas, ó povo meu, e os levarei de volta à terra de Israel. Vocês saberão que eu sou o Senhor, quando eu abri as sepulturas de vocês e o fiz sair delas, ó povo meu. Porém vocês o meu espírito, e vocês viverão. Eu estabelecerei na sua própria terra, e vocês saberão que eu sou o Senhor. E falei, e eu cumprirei, diz o Senhor. Amém? O Senhor leva o profeta aqui para que ele pudesse ter uma experiência em cima de uma frustração. Queridos, quantos de nós, às vezes, muitas vezes, deixamos projetos pela metade, deixamos situações pela metade, e você, em uma semana você está de um jeito, na outra semana você está de outro, aí uma semana você até acredita, na outra semana já não muito, e o Senhor está te falando, é através do poder da palavra, que você vai ver os frutos. Levanta a tua mão e fala assim: Senhor, nessa manhã, para eu me liberto de toda timidez, de todo medo, vai sair da minha vida, em nome de Jesus. Amém, querido? Deus, porque a pessoa fala assim: eu sou evangélica, pastor, eu sou cristã. Queridos, mas é um conjunto. Amém? É um conjunto. O Senhor te quer por inteiro, o Senhor te escolheu por inteiro. O Senhor te chamou como filho. Filho tem acesso a tudo. A tudo. Deus não dá nada para nós pelo meio. E na hora do grande desafio, você tem que abrir a tua boca. E muitas vezes o inimigo fala: se você for abrir, abre contra você e se esconde. Mas está repreendido na tua vida em nome de Jesus. Amém? O Senhor te chamou aqui para entregar essa palavra para você e te dar uma autoridade que você nunca teve antes. Para assim, em nome de Jesus, eu recebo essa autoridade. Para toda timidez, todo medo vai sair da minha vida. Para eu vou profetizar. E vai fluir. Vai fluir. Em nome de Jesus. Amém? Vai fluir, queridos. Vai acontecer. O Espírito Santo chega ao profeta Ezequiel. Olha o que você está vendo aí, a casa de Israel. Por quê? Porque o povo era assim. Todas as vezes que eles vinham de sucessivas perdas de pecado, eles eram derrotados. Então eles já se viam em covas, né, pastor? Eles já se viam. Não precisava nem trabalho do demônio, ele mesmo se via. Né? Eu pequei, olha como eu tô destruído, e tá lá na batalha, na luta, né? Não, mas tenho esse ramo de atividade que eu preciso pôr para frente. Mas essa casa, aí a pessoa começa: não, mas essa pessoa, mas essa família, mas essa. Querido, em nome de Jesus, Deus não vai vir contra a pecuinha humana, queridos. Deus não vai vir contra nada disso, né? Às vezes, porque a pessoa falou, porque o outro falou, porque o outro falou. Queridos, anula a opinião dos outros. Deus está te falando hoje: profetiza. O Senhor vai encher o teu espírito de águas, e essas águas vai limpar e vai fluir no seu interior. Fala: Senhor, em nome de Jesus, para essas águas estão me limpando e vão
Sabe assim, não dá bola. É um segredo que Deus deu à igreja e não deu ao mundo. Você não está nem aí. Amém? Porque às vezes a pessoa é tão tímida. Assim, isso é demoníaco, queridos. É tão tímida que a pessoa não se impõe. E o demônio está falando para ela um monte. E ela não aceita tudo que o demônio fala. Ela não aceitando. E aquilo vira uma malignidade tão forte que a palavra fala que o inimigo está ao redor. Ele está esperando que ele pode. E o Senhor está te dando uma autoridade aqui hoje. Aleluia. Fala assim, eu estou recebendo essa autoridade. Estou recebendo essa autoridade. Fala, Deus está me entregando. Deus está me entregando. A sabedoria que vem de Deus. Fala, ela é pura e ela é íntegra. Fala, Deus está me dando a sabedoria e santificando a minha boca. Amém? E o que Deus queria que Ezequiel fizesse? Eram covas, eram derrotas, eram ossos sequíssimos, há muito tempo já enterrado, as motivações, há muito tempo enterrado as ideias, aí a pessoa está com uma ideia boa, chega e fala assim, aí eu estou com uma ideia, aí vem uma pessoa, claro, que entra no inimigo, né, queridos? Pode ser família, pode ser qualquer um, mas é lógico que quem está por trás daquilo, que vem tirar algo que Deus te deu, não é o Espírito Santo, porque se vir tirar de você, o problema não é a pessoa. Amém? Nunca vai ser, porque a palavra fala que a nossa luta vai contra carne e sangue, mas é quem vem como uma seta, e nós precisamos discernir. Fala, Senhor, me dá discernimento. Senhor, me dá discernimento. Fala, Espírito Santo, me dá discernimento. Fala, em nome de Jesus, eu não serei roubado em nenhum dos planos de Deus. Queridos, quem é que Deus colocou um plano no teu coração? Algo que você está aí na tua mão. Fala assim, eu não vou perder. Porque hoje o Senhor está me falando. Que Ele está mudando a minha visão.